noite! Olá, meninas! Boa Olá, noite. Tudo bem, Gente, Grazi? tudo jóia, tudo jóia. E você, tudo bem, Lu, Tudo Viviane? bem. tudo bem por aqui? Vocês? Tudo bem, Viviane. Boa noite, gente. Estamos sextando, não é? Estamos aqui no nosso terceiro episódio da Innovate Soluções. A Innovate, gente, que é uma criação de 2023, onde nós fizemos muitas reuniões, eu e mais 10 mulheres especialistas em desenvolvimento humano. E a gente decidiu agora, em 2024, ao invés de fazer reuniões fechadas, a gente fazer reuniões abertas. Então, a gente começou o ano com 8 lives de reuniões abertas, que vocês podem conferir no Insta da Innovate, que a gente vai deixar o endereço aqui. E agora a gente partiu para um projeto maior, que é este nosso podcast, que a gente chama de HH, né, o Happy Hour da Innovate, que a gente vai fazendo aqui um rodízio das especialistas para poder contar sobre um assunto que a gente entende ser importante. E este assunto, para a gente, ele é muito caro. A gente trata ele com muita consideração, com muito respeito, com muita empatia, né, que é sobre infertilidade, perda gestacional, opção por não ter filhos. Como a liderança humanizada pode tratar de temas tão desafiantes e de maneira tão estratégica. Então, já vou aqui passando a palavra para as minhas colegas. Estou aqui com a Lu Rodrigues e com a Viviane Rocha, também especialistas da Innovate, para a gente dar início aí ao nosso Happy Hour de hoje. Muito bem. Bom, obrigada então, Grazi, Lu. Como a Grazi já disse, é um exercício e é uma alegria ao mesmo tempo, né? A gente está aqui trazendo essa temática. Eu queria começar lembrando e compartilhando que junho é o mês da conscientização sobre a infertilidade. E a cor que a gente usa para sinalizar que estamos cientes disso é o laranja, né? Então, pode ver que você veja, pode ser que você veja em algum lugar, alguma coisa relacionada, você já sabe que existe, não é uma campanha ainda tão forte como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas ela tem já algum movimento. E, então, nessa carona aí da infertilidade, né, e dentro daquilo que nos é tão importante, que é a liderança humanizada, a vida no trabalho, a qualidade de vida, a gente entendeu que tem facetas, né, tem interfaces. E eu fiquei me lembrando de alguns estudos que provam e comprovam da centralidade do trabalho na vida das pessoas, né? O trabalho, ele é central. Ah, mas o trabalho não é a coisa mais importante da minha vida. Não interessa. O seu trabalho, ele ocupará, né, uma função de centralidade. Muito do que você vai fazer com o seu tempo, com a sua formação, com o seu curso, tem a ver com o seu trabalho. Então, tudo que diz respeito à nossa vida, de alguma forma, impacta ou é impactado pelo trabalho. Na vida reprodutiva não é diferente, né? Não tem como a gente dizer que gestação, maternidade ou paternidade, infertilidade, perda gestacional, ou mesmo a opção por não ter filhos, não tem como a gente negar que isso impactará. Então, percebendo tudo isso, a gente, e no mês de junho, nós entendemos que seria bastante válido, né? Então, tendo isso aí como contexto, como pano de fundo, eu já quero chamar vocês, né, para essa conversa, porque somos todas mulheres que trabalhamos, temos nossas histórias, e embora o trabalho seja central, ele não é o único, né? Então, provavelmente vocês têm também as suas histórias, talvez ou com maternidade, ou com infertilidade, com perda gestacional, ou de repente mais de um espectro, mais de um ponto nesse espectro. E aí, antes de eu compartilhar um pouco da minha fala, eu queria ouvir vocês, né? Como que isso perpassa a vida de vocês? Pode ser a Lu? Sim, tudo bem, tudo bem. E antes, eu queria dar boas-vindas à nossa audiência, Grazi, Viviane. Eu gostaria que vocês, se possível, neste momento aqui que a gente está construindo de acolhimento, de ouvir vocês também, além de compartilhar nossas experiências e propostas, como a gente bem divulgou para vocês, insights valiosos de como vocês atuarem como gestores, seja você um líder, homem ou mulher, enfim.
Diga para a gente seu nome, de onde você é, de onde você está, qual o seu estado, se possível for, qual a instituição que você trabalha, ou não, eu sou mesmo líder do meu lar. Enfim, conte para a gente aí o nome e o seu estado, e se possível for, a profissão, a instituição que você, né, hoje pertence. Isso aí para a gente vai ser muito valioso para a gente trocar as nossas experiências. E, Viviane, muito boa aí a sua fala, realmente, eu costumo falar que nós somos um ser sistêmico, né? Eu, hoje, no trabalho, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, e eu tenho meus liderados. E como eu consigo gerenciar isso tudo? Como eu consigo perceber o cenário? Como eu consigo, de alguma forma, entender que a minha, né, liderada, alguém da minha equipe, ou até mesmo a minha superior, ela está enfrentando, né, algum tipo de desafio nesse tema que a gente está trazendo. Então, são sutilezas, né, são pequenos detalhes que uma liderança humanizada ela propõe de fato. E hoje estamos aqui, inclusive, eu e a Grazi, a gente vem discorrendo muito sobre um método, sobre como a gente incluir, né, ou de alguma forma trazer soluções, ferramentas para que hoje você, gestor, gestora que aqui está conosco, consiga fazer essa prática de forma bem autêntica, bem personalizada, para gerar o acolhimento ideal. Hoje a gente está aqui, Viviane, com você como especialista na área humana, e que realmente tem toda essa expertise em atender. Você, né, fez um pós-doc e, enfim, está estudando essa prática hoje, e como você bem falou, esse é um desafio muito grande. Aqui eu gostaria de compartilhar com todos, no decorrer da nossa conversa, a minha experiência, porque eu tive um diagnóstico, né, precoce de infertilidade, eu tive também um aborto, eu tive pessoas na equipe que tiveram perdas gestacionais, outras que não querem ser mães, e a vida continua. E a gestão humanizada eu vou tentando fazer a cada dia, e não é fácil. A gente costuma falar, esse método que eu e a minha parceira Grazi, a gente vem trazendo, que se a gente conseguir, né, investir esforço no necessário, no que é prioritário, 20% apenas no contexto de 100%, 80% a gente consegue de resultado, seja de qualidade de vida, seja de resultado de uma meta institucional, resultado no que você quer para você enquanto idealizou aquele futuro. Então, eu busco na minha gestão tirar um tempo, sim, numa semana. Às vezes eu já fiz uma conta, em Grazi, que em uma semana eu tiro 8 horas, ou seja, eu consegui fazer os 20% de investimento em pessoas, e assim eu consigo identificar as mães ou as mulheres que estão passando por questões que a gente vem trazer aqui. Então, a gente convida vocês que estão aqui nos assistindo para ficar com a gente até o final, que a gente vai conversar bastante sobre isso e trocar figurinha. Se você está aí no chat, vai colocando alguma argumentação, alguma frase, ou assertiva, provocativa, ou uma pergunta, que a gente traz aqui para discorrer sobre. E aí, Grazi, se você quiser comentar sobre essa nossa proposta, e também você tem a sua experiência aí bem exitosa nesse sentido, fica à vontade. Obrigada, Lu. Então, vou aproveitar aqui esse nosso início, que a gente está aquecendo aqui as nossas falas, e achei muito interessante, viu, Viviane, quando você comenta sobre o trabalho como algo central na nossa vida, você me fez lembrar uma pesquisa que logo quando surgiu assim o LinkedIn para mim, que eu comecei a acessar o LinkedIn, eu encontrei lá uma pesquisa muito interessante e eu guardei por um tempo essa pesquisa. Hoje eu não tenho aqui a fonte, mas eu achei muito notório que tem a ver com a sua fala. Uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se constatou que para a saúde dos trabalhadores, ou seja, né, dos cidadãos, o supervisor, que é a figura mais comum de líder, de chefe, tinha um papel mais importante na saúde, então, desse indivíduo, do que o próprio médico da família, que é outro papel comum nos Estados Unidos. Então, quando você falou, me remeteu a isso e faz muito sentido. Acredito que se a pesquisa fosse feita no Brasil, talvez a gente fosse ver o impacto que a liderança ela exerce na saúde ou na doença, né, das pessoas com quem a gente convive ali diariamente. E quando você trouxe esse tema para a gente abordar pela Innovate, eu achei assim muito feliz a escolha. Igual você comentou, a gente vai passando, né, pinceladas por vezes, e como mulher, a gente permeia um pouco desses campos, e é isso que eu recordo um pouquinho da minha história.
Estou com 41 anos, né? Até os 35, eu não sabia se eu queria ser mãe. Eu não tinha essa clareza dentro de mim. E dois principais fatores que, para mim, não tenho dúvida que tem a ver com o lado do trabalho, né? Uma era carreira, né? E o segundo era o que eu ia dizer do meu trabalho se eu tivesse que lidar com a maternidade. Eu achava ali muito que não conversava, né? Eu me afastar, eu trabalhar menos e ter que seguir a minha carreira em prol, ali conciliando com a maternidade. Então, era isso que mexia comigo, essa privação, né? Que eu tinha essa noção de privação do trabalho, que eu não enfrentava esse tema de frente. E aí foi muito interessante, porque quando eu decidi mudar de cidade, eu falei, vou fazer meu check-up já antes de chegar na nova cidade, porque aí eu já é uma preocupação a menos no lugar que eu não conheço. E aí a médica que estavam fazendo meus exames, ela falou assim, você está com quantos anos? Aí eu falei, 35. Ela falou assim, você já pensou em congelar óvulos, né? Ela já sabia ali do meu histórico, que eu não tinha filhos, parará, parará. Aí gente, foi a primeira vez que alguém conversou sobre esse assunto comigo. Eu tinha 35 anos, alguém sentou comigo, né, uma especialista, para falar sobre o assunto. E aí ela falou, olha, onde você vai morar, eu tenho um médico lá que eu me formei com ele, foi meu professor, ele é referência, procure. E assim eu fiz, levei 1 ano para procurar, porque eu estava no processo da mudança. E eu também estava mergulhada muito no autoconhecimento, né? Isso que a Lu falou, da gente dedicar 20%, que hoje é o nosso projeto também, um projeto que vem da Innovate, que é o Lideração, a gente dedicar 20% do nosso dia para algo intencional, né? A gente olhar para todos os pilares da nossa vida, foi então que eu resolvi olhar para esse pilar. E fui fazer o congelamento de ovos. E aí, eu já mergulhada nesse autoconhecimento, eu falei, caracas, eu quero ser mãe. O que eu estou fazendo é me negar olhar para esse pilar filhos. Vejam vocês, né, como o trabalho sendo algo central na nossa vida, em nenhum momento até agora eu falei de trabalho, do envolvimento do meu trabalho, me apoiando, de alguma forma favorecendo sobre esse tema na minha jornada. E eu tive dificuldade de congelar óvulos. E a gente vive aquele estigma, né? A pessoa já fala, então você não tinha óvulos. Não, gente, tem tantos outros problemas que eu tinha óvulos que não eram bons para congelamento, né? Eles falavam que eram imaturos. E aí eu falei, caracas, agora eu quero ser mãe. Então, assim, talvez fosse a sensação de não poder ser mãe. E aí você fala da infertilidade, eu vivi essa sensação de infertilidade. Se eu nem consigo congelar óvulos, quanto mais gerar um filho, né? Porque o óvulo ali é o princípio, né, do que eu vou precisar para poder gerar um filho. E eu vivi esse dilema com muito silêncio. Jamais eu ouvi um podcast sobre esse assunto. Alguém comentou que eu poderia abordar sobre isso no meu ambiente de trabalho. Nem sei se seria bem recebido, mas pela dúvida, e porque eu vim enfrentando, né, nos meus 35 anos, de que isso seria um problema na minha carreira, eu lembro que foi muito doído e foi muito silencioso, né? E aí eu posso dizer, né? Eu sou mãe muito recente, veio de um processo natural, poderia não ter sido, poderia ter seguido um caminho ainda mais doloroso, mas eu fui mãe ali praticamente chegando aos 40 anos. Ou seja, eu vivi no meu trabalho, e aí vem outro tema que a gente vai abordar, mas já fazendo aqui um resumo do quanto eu me identifico com esse tema, vivendo o Dia das Mães no trabalho sem ser mãe. Em alguns momentos, eu vou dizer para vocês, eu me senti incomodada. Né? Porque, assim, o que tem só as mães? Né? Será que eu não posso, de algum momento, também ser celebrada? Porque, às vezes, não é por opção. Às vezes, eu até quero ser, mas não me foi possível ser mãe. Será que eu não posso fazer parte também deste momento? E aí, quem já me conhece aqui de outros podcasts, eu sempre falo, eu dou um jeito de dar a volta por cima, né? E eu falei, o que uma mulher, quando se torna mãe, se torna assim tão invencível, tão maravilha, tão né, grandiosa, que eu posso, mesmo sem ser mãe, vivenciar essa grandeza. E aí eu descobri dentro de mim que toda mulher tem uma plenitude,
pelo simples fato do poder, né, da maternidade. Não está ali necessariamente eu gerar um filho, mas como eu exerço todo este dom divino para com o mundo e principalmente para com o meu trabalho. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa empatia, mesmo antes de ser mãe, com as pessoas no meu ambiente de trabalho, né? Estou gestora formal há 9 anos, informal, sem ter ali uma função, recebendo há mais anos. E hoje eu vejo mais do que nunca que este tema é muito apropriado para a gente não cometer injustiças, para a gente não cometer isolamento, exclusões, solidão. São vários temas. Então, assim, não vou aqui me alongar mais, mas faço essa a introdução para o nosso bate-papo hoje. Ô, Grazi, Lu, tantas coisas que vocês falaram, assim, que eu queria pegar cada pontinho e ir fazendo essa costura, né, com o tema que é um tema que eu estudo, né, no doutorado, que é da saúde mental dessas mulheres em busca de maternidade, né, e também do papel do gestor, da gestora e do trabalho nisso tudo, seja potencializando o sofrimento ou potencializando o bem-estar. Né? A gente pode funcionar como vetor dos dois resultados. Mas tem muitas coisas, vou tentar puxar algumas, aí vocês vão complementando dentro desses pontos que eu vou falar com vocês. A Lu falou sobre um diagnóstico de infertilidade precoce. E o diagnóstico de infertilidade, ele vem depois de 12 meses de tentativas sem sucesso, é um diagnóstico de infertilidade. Isso assusta porque a gente diz, não, mas eu não sou infértil, eu não sou estéril, eu tive filho, né? Mas então você teve uma infertilidade tratada. Mas se você teve 12 meses de tentativa sem nenhum método de contraceptivo e você não engravidou, é uma infertilidade. Só que o diagnóstico já é um trauma. Os estudos já mostram que receber um diagnóstico de infertilidade já diminui o que é um trauma, né? Uma experiência nociva ao seu funcionamento total. Você tem mais potencial, mas você sofre um trauma, pode ser a forma como o médico falou, pode ser o que você pensa sobre esterilidade, a gente já quase nem usa esse termo, pode ser o que as pessoas à sua volta, enfim, um monte de coisas. Mas só o diagnóstico precoce que a Lu teve, isso aí com certeza já representou, e aí a Lu pode falar muito melhor que eu, mas pelo que eu tenho estudado, já representa uma... Opa, né? O que é isso aqui? Confere, Lu, ou não? Confere sim, porque o meu chão caiu, né? Eu me lembrei de tudo que minha mãe falava, mesmo sem contexto técnico. Luciana, olha a idade, deixa de trabalhar, mulher. Porque eu preferi, como muitas mulheres, a gente, né, hoje em dia, vai para uma rota de buscar mais conhecimento, investir no trabalho, na carreira, e eu deixei, né, a maternidade de lado. Eu fui falando, não, eu olhava no espelho, gente, eu tô nova ainda até hoje, né, gente, ó, 23 aninhos. E é verdade, não é uma conceição nossa, tá mesmo? E aí eu falava, não, ainda tô nova. E como a Grazi falou, nossa, quando recebeu o diagnóstico, olha, já estou com 35. Grazi, eu fui com 38. 38 para 39, porque uma amiga conversando despretensiosamente num corredor, num trabalho, ela estava revoltada. Gente, eu fui hoje pegar meu exame para ver a quantidade de folículos e etc. Eu estou assim apavorada, porque eu só tenho X. Olha, eu tenho 33 anos. Aí eu falei assim, gente, se ela tem isso com 33, imagina eu, né? Aí eu, na minha cabeça, eu acho que eu vou lá, né? Ver o que está acontecendo e tal. E aí ela falou, Lu, você não quer ser mãe? Olha a sua idade, mulher, deixa o trabalho um pouquinho de leve e tal. E aí eu me propus, aí eu já fui direto numa especialista em reprodução humana. E falei, não, eu vou fazer um check-up geral, como a Grazi fez. E vou ver como é que está esse cenário em minha vida. Eu estava noiva, né? Agilizei, inclusive, o casamento, porque quando ela viu os resultados, ela falou, olha, Luciana, aparentemente você tem uma quantidade de folículos interessante, mas eu acelero se você quiser ter filhos antes do casamento, casar logo e já partir, porque o relógio da mulher, né, sabe como que funciona. Eu falei, ok. Conversei com o meu parceiro, à época e tal, e a gente acelerou e realmente eu parti para as tentativas. Na minha tentativa, eu consegui capturar uma das frases que ela utilizou, porque ela falou, Luciana, acima dos 40, porque eu já estava com 40, tá? Quando eu me casei e
comecei a praticar. Ela falou, olha, é 5% de chance ao mês, né? A Viviane já deve ter escutado isso, de você engravidar. Mas, se engravidar, é quase 80% de não manter a gestação. Eu esqueci dessa parte. Eu só pensei 5% Lu, de engravidar. Eu foquei aí. Você está falando é muito importante. Posso só fazer uma coisa? Lu, isso que você está falando é tão, assim, ilustrativo do que a gente encontra, né? Que é um diagnóstico meio fatalista, né? Então, só é 5%. Que vem com uma possibilidade muito grande daquilo ser só o início da batalha. Sim. E você falou assim, mas eu esqueci dessa parte. Aí você vai contar, e eu queria que você, se você pudesse, com um problema para você, se você puder compartilhar para a gente o impacto se você engravidou, né, no trabalho, dessa gestação que tinha 5% de chance, se foi isso que aconteceu. Né? Sim, Queria que você tentasse focar essa parte. Sim, foi. E fazendo um contexto, enquanto ser sistêmico, quando ela me citou isso, que eu falei que meu mundo acabou, eu pensei no meu lado profissional, como você falou, a gente vive ali. Eu falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Cheguei no meu recinto profissional, na minha atividade laboral, e comecei a pensar, e agora, o que vai ser do meu futuro? Eu entrego, eu ocupava um cargo de gestão, eu entrego, começo a correr atrás disso, ou o que eu faço? Eu fiquei realmente desnorteada, eu não sabia o que falar. E do meu ambiente de trabalho, eu não tinha uma chefia acolhedora que eu pudesse, às vezes, desabafar, que eu acho que, inclusive, isso é bem interessante. Eu não tinha nem como me movimentar para fazer um tratamento, porque isso exige tempo, vocês sabem, né? Quem está aqui, que está no assunto. Então, isso me deixou mais, não sei se é improdutiva, mas eu não consegui ter os mesmos resultados que até então eu tive. E tinha. E o que eu fiz? Eu peguei toda a minha força e falei, não, Luciana, se você é bem determinada, se você luta, consegue tudo que quer e tal, você vai ser determinada e vai ver o que está acontecendo contigo. Vai lá e corre e faz o seu. Eu corri e fiz o meu na primeira parte. Nessa primeira parte que eu corri, eu consegui engravidar. Nossa, mas eu vibrei. Eu falei, Jesus, eu venci os 5%. Né? Então, eu sou aquele tipo de pessoa que trabalha por meta de resultado. Eu sou assim, né? Quem se identifica comigo, eu falei, eu consegui. E, para minha surpresa, os sintomas foram caindo. Eu fui falando com ela e etc. Olha, tá assim. Aí ela, você caminhou? O que você fez? Você fez alguma atividade física muito forte? Eu falei, não, mas eu não estou mais sentindo as sensibilidades. Ela, olha, Luciana, vamos fazer um exame para você ficar tranquila? E me passou o exame. Gente, eu estava tão inocente, eu estava tão iludida naquela questão de que eu estava muito feliz. Eu contei para Deus e o mundo. A minha mãe estava tricotando. Minha família estava vibrando. A minha cunhada, a minha irmã, Luciana, que legal, e etc. Aquela vibração toda. E eu totalmente assim, às cegas. Né? No trabalho também, já sabia? No trabalho também, já sabia. Enfim, gente, eu fui um livro aberto. Eu contei, porque eu falei, eu consegui atingir minha meta. Então, como você fala, realmente eu sou um ser sistêmico, eu sou a prova disso. Eu falei, não, eu consegui a meta, venci. E naquela maternidade aqui de Brasília, quando eu fui fazer o exame que ela pediu para eu fazer, e meu marido nem entrou, porque a gente estava tão confiante, eu demonstrei tanta confiança, chegou lá, gente, cadê o coração do meu bebê? Nada de bater, eu já tinha escutado, já estava indo para o 2º mês. E eu não vi, né, o coração. E eu tive que viver o meu luto de uma forma que eu não compartilho isso assim de fato numa gestão que eu quero, que eu prego, porque eu vivi esse luto sozinha. A minha dor mais difícil foi falar para as pessoas que eu perdi. Né? Eu não tinha coragem de falar que perdi. Eu, inclusive, guardei para algumas pessoas, as pessoas ficavam me ligando, e aí, a gestação como tá? Foi logo no início da pandemia. E eu meio que me escondi atrás desse muro da pandemia, a gente estava de teletrabalho, e eu não tive coragem de falar com a minha chefia, porque eu já não tinha essa abertura. Eu sou servidora pública, eu tinha, por direito legal, ter ali os 30 dias, eu não consegui ter meus 30 dias, porque eu não conseguia falar isso com o meu chefe. Eu não sei se era porque era um homem, né? Eu não sei se era porque a gente não tinha essa abertura, eu não entendo, sabe, Viviane? Você pode me explicar melhor, considerando que você estuda sobre isso. E aí eu sofri mais ainda. E eu sofri mais ainda porque, além de não viver o meu luto, eu me dei no trabalho, eu fiquei uma louca sobre o trabalho. Eu falei assim, eu vou compensar isso aqui com o trabalho.
E hoje eu sei que isso não me fez bem, entendeu? Com certeza. E sim, você quer falar? Eu achei muito interessante. A sua história ela é muito cheia ela representa muito o que a maioria das pessoas passa. É uma história muito cheia de representatividade mesmo. Acho que muitas pessoas que vão ouvir isso vão se sentir representadas pelo que você está dizendo. Porque você contou da sua gestação, o que é óbvio, você estava esperando isso, era uma coisa que você queria muito, você vai fazer o quê? Você vai guardar uma boa notícia dessa? Você quer mais é celebrar com todo mundo, né? As pessoas passam, então, a ser parte daquele evento. E aí acontece algo que, embora as pessoas digam, mas é muito comum perder a primeira gestação. O fato de ser comum para muita gente não é comum para você, é a primeira vez que você está perdendo a sua primeira gestação, né? Então, só que isso é minimizado. É minimizado. Ah, estava no início, mas estava no início, por que está sofrendo tanto? E é muito disso é que contribui para a atitude de muitas mulheres não contarem. Na última experiência que eu tive como gestora, uma pessoa de 47 anos, ela me mandou uma mensagem, disse: eu estou grávida, eu tento há muitos anos, eu não sabia que eu estava grávida, mas eu acho que eu estou perdendo o bebê. Por favor, não comente nada no trabalho. Eu nunca comentei nada absolutamente, né? Mas, felizmente, eu já estava estudando isso, então eu fiz um acompanhamento individual, silencioso, pessoal com ela, de mandar mensagem todos os dias e de garantir que ela apresentasse o atestado dela. Eu não estou dizendo que a pessoa que estava na sua gestão era uma pessoa ruim, mas talvez não tinha o conhecimento, Exato. não sabe desse impacto. E pensa assim, bom, é uma situação, ela vai se cuidar, né? Mas talvez se alguém não chegar e disser, você tem direito a um afastamento, isso é uma questão de saúde, que é o que eu sempre falo para as minhas pacientes no consultório. Se você precisa tratar essa situação como uma situação de saúde, é um tratamento de saúde. Ele não é menos digno, menos autêntico que nenhum outro tratamento de saúde, né? Mas então, assim, se a gente quiser já começar a pincelar o que uma liderança humanizada pode fazer, eu acho que nesse contexto de perda gestacional, em que ela souber do que aconteceu, né, ela pode garantir que a pessoa se sinta à vontade para usufruir os seus direitos. Isso. Sinta-se à vontade para usufruir os seus direitos. É de afastamento? É de afastamento. É de ficar um pouco mais reclusa? É de ficar um pouco mais reclusa. Isso já é muito bom. Agora, se a pessoa não sabe, eu não sei que tem uma pessoa com infertilidade, eu não sei que teve uma perda e tal, o que é muito importante é você supor que existe essa possibilidade. A infertilidade, por exemplo, hoje, 1 em cada 5 pessoas no mundo está lidando, 1 em cada 6 pessoas no mundo está lidando com infertilidade. Nas Américas, 1 em cada 5, tem mais. Então, se você tem um número X de pessoas, tem uma chance enorme de que alguém ali esteja lidando com infertilidade. Pode ser a mulher, pode ser o marido, que a esposa está em casa e está lidando com infertilidade. Então, saber que essa possibilidade existe, já vai ajudar muito, né? Exato, exato. Sim, prossiga, Lu. Só queria esse pedacinho aí para poder fazer essa observação. Sim, tá ficando ótimo, assim. E nesse sentido, foi exatamente o que você falou. Ele era um chefe super bacana em outro sentido, só que nesse, quando eu falei com ele, você acredita que nem eu sabia do meu direito? Eu fui saber um pouquinho depois, claro que com menos de um mês, porque uma amiga me falou, mas eu não sabia. E como eu, muitas pessoas não sabem dos seus devidos direitos, seja na CLT, empresa privada, ou seja no serviço público. E depois eu fui estudar para agir como uma gestora humanizada, que eu tive essa pessoa na equipe, e eu conversei, eu acredito que devidamente, ela se sentiu bem acolhida e tudo mais. Então, depois que passou essa etapa, né, que eu me debrucei ali no trabalho e tal, chegou um tempo que eu me desabei, assim, sabe? Eu fiquei sem estrutura, porque eu não vivi o luto, eu tinha que viver esse luto. Corri atrás de rede de apoio, né? Fui buscar a ajuda. E aí, fui atrás da minha doutora novamente. Ela falou, olha, veja seu tempo e vem atrás de mim, porque o relógio não para. Falei, ok. Fui atrás dela. Quando eu fui atrás dela, que eu perguntei, sabe por que eu perdi? E ela falou, né, a verdade nua e crua, dizendo ela, eu sou muito direta, Luciana, olha a sua idade, né? Como eu te falei, era 5%, mas 80% de manter.
E agora vamos começar o tratamento de outra forma, você se sente bem ou você quer tentar um pouco mais? Mas aí eu não garanto. Falei, tá, mas como assim? Eu não entendia muito bem, sabe, Viviane? Eu acho que como eu, muitas pessoas não entendem. O assunto não é muito divulgado, não tem muita leitura, tem muita coisa que tem na net e tal, mas ele não é muito sensibilizado para que a pessoa vá buscar. E aí eu comecei a estudar e ela falou assim, olha, eu acredito que o mais confiável é a gente ir para uma FIV, uma fertilização in vitro, mas fica a seu critério. Eu comecei a estudar. Nessas redes de apoio, eu comecei a ver caminhos alternativos, como uma boa alimentação, né? Eu, então, consegui um apoio de algumas profissionais que me ajudaram nesse caminho, de nutrição para fertilidade. Eu conheci também aquela linha da medicina chinesa, da gente fazer muitas ações, iniciativas que auxiliam nisso, nesse sentido. Então, eu tenho inclusive para quem quiser, eu acho que é bem conhecida a Erika Neri, aqui em Brasília, ela tem toda uma rede a nível nacional. E ali eu fiz vários outros tratamentos onde eu consegui trazer uma conexão, uma realeza que me ajudou muito no trabalho. Então, fazendo um vínculo com o trabalho, eu acredito que uma terapia, você fazer algo, né, seja com um psicólogo mesmo, uma terapia, ou você ir para uma medicina chinesa, enfim, é você conhecer você, o seu corpo, aí vem toda a fase do autoconhecimento. E lá atrás muitas pessoas falavam, né, olha, a gravidez está muito na cabeça. Já ouviram falar sobre isso? Eu hoje, depois que passei essa experiência, eu acredito que tem um pouco de sentido, porque lá no tratamento a gente começava a entender o nosso corpo, o neurônio, ele, segundo vinha, a gente mentalizar, ia para o coração, a gente começava a entender o nosso útero, enfim. E eu entendia todos os momentos do meu período. E no trabalho, aí vem aqui algo que eu pratiquei muito, viu, meninas? Até na nossa proposta, Grazi, a gente sempre fala isso, e aqui eu trago de uma forma mais intencional para quem está vivendo. Naquela rotina do teletrabalho, no momento de pandemia, gente, era muita meta que eu tinha para fazer e para alcançar. E às vezes, durante o dia, eu parava 3 vezes ao dia para meditar. Eu falava, não, eu tenho que me concentrar, eu não posso deixar isso sobre mim, porque o meu yang, o meu yin é assim, assim, eu vim internalizando tudo, gente. Eu falava, não, Luciana, calma, calma. E aí eu ia me concentrar, ia fazer minha meditação, ia falar comigo mesmo, e etc. E eu ia me acalmava e me tranquilizava, porque eu tinha que melhorar essa parte em mim, que segundo o método, ele era muito bom. E eu ia para a minha doutora, ela, olha, aí eu comecei a ter, Viviane, o diagnóstico da infertilidade, né? Olha, Luciana, eu já te falei, olha a sua idade, tá chegando a 41, né? Tá no 41, e agora e tal, vamos partir? E os médicos têm mesmo essa... Eu acho que eles estão no trabalho deles, né? Que é sinalizar as estatísticas. É o que as estatísticas dizem. Não é cada caso, mas as estatísticas dizem isso. E eles vão... E às vezes é um assombro em cima da gente, né? Exatamente. Me permitam um adendo, então. Por favor. Sim. Já te devolvo, viu, Lu, a fala. Esse lado da medicina, eu acho também que cabe uma humanização, né? Até para saber encaminhar para uma terapia, uma mulher ou um homem que esteja passando pelo assunto da infertilidade ou da perda gestacional, né? Eu me lembro a sabedoria de uma médica atendendo uma amiga. Essa amiga, quando ela chegou aos 35, ela se separou. E aí bateu um desespero. Ela me vendo que eu estava tentando congelar óvulos e não estava tendo sucesso, ela veio conversar comigo. Grazi, me conta tudo sobre congelamento de óvulos. E aí ela foi no dia seguinte à médica dela. E a médica dela falou assim, deixa eu te falar, você não está no momento de pensar nisso agora. Vai relaxar, vai passar essa fase que você está vivendo da separação. Tá tudo bem, daqui a pouco você volta. Claro que a gente está falando de idades distintas e tudo, mas eu acho que cabe uma fala acolhedora, né? Eu não tive do lado da medicina hora nenhuma, eu estava nessa idade dela, hora nenhuma nessa fala acolhedora. E não tinha um diagnóstico fatídico de que o meu sistema reprodutivo não funcionaria, ou estava numa falência, perto de parar, né, de produzir tudo o necessário, e tratava com a mesma abordagem da Alu, né, de que, olha, você precisa, falaram até para mim de ovodoação. Eu acho que minimamente a gente tem que estar assistido, então, de uma terapia, que seja um trabalho ali mais conjunto, para se tornar mais humano e menos penoso.
Eu acho que também é algo tão pouco trabalhado, ainda tão guardado ali as 7 chaves. Tem que ser algo conjunto do nosso ambiente de trabalho, mas também tem que ser algo conjunto de um consultório médico na hora de receber uma paciente de volta, como a Lu está contando. Então, acho que a medicina, sim, ela tem uma parcela nessa culpa e ela tem uma parte de protagonismo que ela pode ser melhor. Não seja pontual as boas referências desse acolhimento. Sim. Tem uma discussão que Grazi me faz lembrar agora, tem uma discussão dentro dos cuidados em saúde que se refere ao cuidado centrado no paciente. Hoje, a maioria da nossa medicina, o cuidado não é centrado no paciente, ele é centrado ou no tratamento ou no médico. Então, é o que o médico sabe ou é o que o tratamento diz. Então, esse é o protocolo, é assim que funciona, esse é o remédio, é desse jeito e tal. Aí o paciente chega lá e fala, olha, mas eu tomei esse remédio e senti tal coisa. Não, mas isso aí realmente é esperado. É esperado, está dentro dos 10%. Eu não estou querendo demonizar a medicina, imagina, né? Com toda a utilidade e o avanço que tem. Estou dizendo desta questão de centrar no tratamento. Ou quando não, centrado no médico. Mas é assim que eu trabalho, é assim que eu faço, esse é o meu método e tal. Quando, na verdade, o que a gente vê é que com toda a evolução da discussão de direitos humanos, a discussão sobre direitos humanos precisa chegar nos cuidados em saúde também, assim como chega, por exemplo, no ambiente de trabalho. Por que a gente se preocupa tanto em falar sobre prevenção ao assédio? Por causa da evolução da discussão sobre direitos humanos, em todos os ambientes ela precisa chegar, inclusive no consultório. Mas isso ainda é incipiente, ainda está no início. Se o tratamento for centrado no paciente, aí eu vou ouvir a história da Grazi, com a expectativa da Grazi, com o corpo da Grazi, o da Lu, com os dados da Lu. Mas o que acontece? A gente chega lá e a gente é uma mulher de tantos anos que faz tal coisa. Aí eu vou na estatística. Para uma mulher de tantos anos, o que eu tenho? Ah, eu tenho isso aqui. E aí você sai de lá com uma roupa, que é um tratamento, que ou não, talvez não seja necessário, como queriam oferecer uma ovo doação para a Grazi, ou talvez não seja suficiente. Então, a Lu está compartilhando a caminhada dela, que passou pela medicina chinesa, né? Que tem um olhar mais focado no paciente. Tem um pouco no protocolo também, porque eles dizem, é um pouco, é assim que funciona e tal, mas já é mais próximo de centrar no paciente, na paciente, no caso. Mas isso, a Lu falou a Lu e a Grazi, vocês duas falaram de algo que é importantíssimo e que gera um sofrimento maior nesse luto, que é a infertilidade, a perda gestacional, a reprodução humana, ela é um mundo imenso, que você só sabe que ele existe quando você cai lá dentro. Exato. Você sabe que esse mundo, que é um mundo desse tamanho, com tantas possibilidades, com tantas dificuldades. Aí um dia você acorda, faz uma contagem de folículos, ou vai fazer uma ultrassonografia e o coração não está lá, aí você sabe que você está dentro desse mundo, né? E é muita coisa, aí vem um monte de informações, e eu não sei o que a experiência de vocês, mas quando você cria coragem para falar, aí tem um monte de gente à sua volta que passou pela mesma coisa, passou todo mundo caladinho. Passaram, vocês já tiveram experiência? Já aconteceu mesmo, já falei com algumas pessoas, ela, não, a própria minha madrasta. Não, Luciana, eu já perdi uns 5 meses e eu não sabia. 5 meses. 5 meses. Aí ela falou, você sabe, eu sei essa dor que você está sentindo. Então ela me deu um acolhimento bem bacana, porque como você falou, o pior é quando alguém fala, poxa, veio assim, porque às vezes vinha com uma formação, né? Ou Deus tem coisa melhor para você, ou não era para ser seu. Gente, isso dói muito. É melhor não falar nada e só dar um abraço, né? Olha aí, é uma dica que a Lu está deixando, então, para uma liderança humanizada. É melhor não falar nada. Dá um abraço. Na dúvida, um silêncio respeitoso, que é diferente, gente, daquele silêncio de fingir que não vê o que está acontecendo. Sim. Né? Aquela coisa assim, não sei. Igual, por exemplo, o Dia das Mães, já que a gente parece que bagunçou o coreto aqui, mas a gente vai voltar nos pontos importantes. A Grazi mencionou sobre a questão do Dia das Mães e o quanto isso é desafiador, né? Eu não falei ainda, mas vou já juntar a minha fala com a minha história.
eu tenho também um diagnóstico de infertilidade persistente, né? O diagnóstico já deve ter uns 8 anos. Então, quantos dias das mães eu já passei no trabalho? Faz as contas aí, né? Desde que eu tento engravidar e o diagnóstico há 8 anos. Comentava com a Lu outro dia que só chá de fralda eu já devo ter organizado. Num ano, eu organizei 3, né? Para dentro de um As contexto. amigas, né? De amigas do trabalho. E aí, como é que faz isso? As pessoas são obrigadas agora a não comemorar o Dia das Mães porque tem uma pessoa que teve perda gestacional? Elas vão deixar? Claro que não, né? Porque senão a gente vai cair num extremo que vai inviabilizar a naturalidade da vida. O Dia das Mães está aí, é uma data. A data, acho que ela só perde para o Natal, nem sei se perde para o Natal, acho que é a maior, não lembro. É uma Do das maiores. comércio, eu acho que é a maior. Você trouxe, Grazi, uma estatística nesse sentido, que de comércio era maior. Pois é. Então, assim, a gente vai agora... eu não... Não é isso. O gestor não precisa deixar, né, de fazer uma menção, seguir a cultura da organização em que ele está. O que não pode são 2 coisas. É trazer para o centro, sem que a pessoa tenha sinalizado isso, né? Então, de repente, está todo mundo ali no Dia das Mães, e aí sabe-se que tem uma pessoa que perdeu alguma coisa, e você vai e menciona aquilo. E você perdeu seu bebê, mas a gente espera que o ano que vem você esteja com o seu. Não, né? Esse tipo de coisa é a pessoa que tem que trazer. Outra coisa que não pode fazer é fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Então, entre esses 2 extremos, a gente tem um olhar autêntico. A Lu falou isso na abertura. Como que a liderança pode ser autêntica? É sem inventar moda, tá? Sem inventar moda. Você chega na pessoa, não precisa ser público. Você chega na pessoa e diz: como é que está sendo esse dia para você? Como está sendo esse dia, né? Você quer falar alguma coisa, pronto, você não precisa fazer grandes coisas. Eu lembro que uma vez, né, num Dia das Mães, as pessoas distribuíram lembrancinhas, né, das mães e deixaram uma na minha mesa. E algumas pessoas sabiam que eu vinha num processo de reprodução e correram e falaram no ouvido da pessoa: ela não é mãe, só que eu já estava no ambiente. E a pessoa se desesperou, correu e tirou da minha mesa o que ela tinha deixado. Nossa. Eu já estava extremamente trabalhada, elaborada nisso. Mas se eu estivesse frágil, que estrago que isso não ia ser no meu dia, enfim. Então, a gente tem que agir com cautela, cuidado, porém naturalidade, né? Ter essa habilidade de conduzir o todo, né? Eu já vivi situações, assim, não foi dentro do ambiente de trabalho, em que no Dia das Mães, eu moro longe dos meus pais há muitos anos, há muitos e muitos anos, há décadas. Então, meus Dias das Mães nem sempre era com a minha mãe. E aí eu me lembro de estar em comemorações em ambientes sociais e a pessoa presentear e me pular e falar: você não é mãe? Aí continuava presenteando. Eu falei: gente do céu, não precisa de muita informação para dar um pouco de sensibilidade, de noção para as pessoas. Então, né, se a gente vai trabalhar, e aí entrando no aspecto da liderança humanizada, se a gente vai trabalhar temas sensíveis, e eu considero o Dia das Mães como um tema sensível, como outros também no ambiente de trabalho, eu sempre falo, vamos tomar cuidado hoje para ver se não é um tema excludente. Então, dependendo como a gente for trabalhar o Dia das Mães, ele é um tema excludente. Então, vamos acolher a todas. Se a gente está presenteando as mães, os pais, vamos acolher a todos. Não vamos fazer essa distinção. Se a gente quer ali, de alguma forma, homenagear, né? Esses dias no meu trabalho, a minha equipe propôs, no Dia das Mães, falar um clipe musical que trazia uma abordagem de anjos, né? Os anjinhos, que tinham a ver com a perda gestacional. E eu falei, meu Deus, né? Eu não sabia de relatos dentro da minha equipe, eu sou até, inclusive, recém-chegada, segui pelos olhos da equipe ali, e acho que foi uma escolha muito feliz, porque foi abordado de uma maneira muito suave esse clipe, fechou ali todo um trabalho do Dia das Mães, e a ponto de uma pessoa da minha equipe me relatar, né? Então, não fazia a mínima ideia de que ela tinha passado por esse processo. E depois, no particular, ela veio
E eu, inclusive, pedi feedback, como é que ela se sentiu. E aí ela comentou, não, eu me senti, assim, sensibilizada, porque é um tema que para mim é sensível, mas de maneira alguma me senti ali constrangida pelo que eu vivi, muito pelo contrário. E eu falei, porque é um tema que a gente tem que ser muito assertivo, porque senão quando fere, fere muito. E eu me lembro nesse período, né, da tentativa de congelamento de óvulos, de ter que esconder dentro da sala para poder aplicar a injeção, porque se eu fosse ao banheiro, o banheiro era coletivo. Então, eu ia tornar pública a minha história. E aí eu fico pensando, como a gente pode apoiar, né, na organização para que este tema seja mais naturalmente falado? E eu vejo que, primeiro, quando a organização ela quer perpetuar uma cultura dessa liderança humanizada, ela vai trazer isso em algum documento dela. Então, se a organização ela tem essa preocupação, primeiro ela tem que normatizar. É uma política de gestão de pessoas que traz, às vezes ela não vai trazer ali dizeres sobre questões de fertilidade, mas de acolhimento, das diferenças, das divergências, de perceber o outro nos seus melhores momentos, nos seus piores momentos. Ali já dá um norte, tanto para o gestor quanto para as pessoas que ele trabalha, que ali é uma regra que tem que ser obedecida, é uma diretriz que tem que ser observada. O gestor, por sua vez, a gente, né, falei lá no início do papel do gestor na saúde, e o gestor, quando ele está em atuação, ele tem uma repercussão ali de influência muito grande no comportamento da equipe. Então, ainda que a organização não tenha um documento, que ele conheça ali qual que é a visão da instituição como um todo, essa abordagem ainda não tenha sido clara para ele, na fala de gestor, em pequenas ações, né, a Lu falou de um abraço. Não, dê um abraço. A Viviane falou, perceba, você não precisa dizer muito, mas não finge que nada está acontecendo. Né? São grandes momentos. A Lu comentou da medicina chinesa, e a medicina chinesa ela fala muito de qualidade de vida. Então, que qualidade de vida, já que eu trabalho ali por gestão por resultados, eu estou promovendo para a minha equipe de desconexão, de um horário verdadeiro de almoço, para a pessoa ir para casa descansar ou entrar num ambiente que ela possa relaxar, que o quanto de ansiedade, de aquela chantagem emocional, de ameaçando ali indiretamente, né, seja com mais trabalho, seja com palavras indiretas, eu estou tirando ali a pessoa do cerne dela, para que ela possa viver, qualquer que seja o momento que ela esteja vivendo, com dignidade, com uma certa qualidade. Então, quando a gente começa a olhar pequenas atuações do líder, num ano de 365 dias, ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. Gente, a gente está tendo muitos comentários. Pois é, tem uns maravilhosos. Grandes comentários, quero ver se eu consigo passar todos aqui na nossa tela. Eu vi que tem uma pergunta, viu? Eu vou colocar aqui, e se vocês acharem que já está no momento de trazer essas perguntas, a gente já pode ir respondendo. Gisele Abrantes, Terapias, a Gisele também faz parte da Innovate, né? Que orientações vocês poderiam nos passar para lidar com essa situação tão delicada? Como podemos demonstrar acolhimento e compaixão sem ser desrespeitosos? Já faz alguns minutinhos que ela perguntou, acho que a gente está contemplando aqui, mas gostaria de ver se alguém quer complementar essa pergunta que ela trouxe. Sim, Grazi, eu gostaria, além da questão do abraço, que eu falei da gente sentir, né? Às vezes o servidor, ou a pessoa, ou o empregado, ele demonstra, a gente pode chegar e conversar isoladamente ou não, em grupo, não, mas mais isolado, como a Viviane sugeriu, e eu tive uma experiência bem interessante, que foi numa entrevista, vocês acreditam? Não foi nem pessoa da minha equipe, eu acho que eu conversei isso com a Viviane esses dias. Eu estava fazendo uma entrevista, e tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, até para conhecer um pouquinho esse mundo da pessoa enquanto humana mesmo, né? Fora só olhando competências técnicas ali, habilidades técnicas. Eu fiz uma pergunta assim, você tem filhos? Você é mãe? Ou decidiu por não? Como que é a sua vida? Você é casada? E a pessoa falou assim, olha, eu sou casada, e foi diminuindo o tom de voz e falou, mas eu não tenho filho. Aí eu falei, sim, tudo bem. E ela encheu os olhos de lágrimas, começou a meio que chorar. Eu coloquei a mão assim, perto, sobre a mão dela, e falei, o que foi? Se você quisesse abrir, fique à vontade. Grazi, para que eu falei isso? Ela começou a se abrir, a gente começou numa sintonia, eu comecei a contar também minha experiência para ela. Aquela entrevista virou ali lágrimas, virou muita conexão, e hoje ela está fazendo parte da minha equipe, já está vindo, está chegando, o processo está andando.
E eu acredito que quando ela estiver, esse clima, esse ambiente, essa proposta acolhedora já vai estar meio que formada. Então, eu trago essa experiência porque, às vezes, no momento de entrevista, a gente vai muito ali naquelas habilidades mais técnicas, né? Então, já fica uma sugestão também, Gisele e outras, que, às vezes, a gente pode, por vezes, conhecer aquela pessoa que está vindo fazer parte, muito mais no sentido comportamental, né? Onde eu posso chegar, o que eu posso contribuir desde já. Eu acho que fez muito sentido para mim, sabe? Essa questão dela. Que bacana, Lu. E só mais um complementozinho, gente. Eu sempre digo para os gestores, quando eles não sabem lidar, a pandemia foi muito isso, né? Como que eu vou lidar com a equipe? Nem eu sei mesmo o rumo das coisas, né? E também já vivi isso muito quando o assunto tinha a ver com maternidade ou com diagnósticos difíceis. E aí eu sempre falo para o gestor, pergunte para a pessoa, pare para ouvir. E eu já utilizei desse artifício, eu falei, olha, eu não sei como resolver, mas juntas, a gente vai encontrar uma solução. Né? E deixar, assim, a porta muito aberta, uma descrição enorme. Fofoca existe, rádio peão existe, a conversa corre. Então, existe ônus da liderança de manter sigilo de assuntos da organização pelo cargo que ocupa, mas também sigilo, por qual a Viviane contou ali, que a pessoa se abriu para ela pelo ônus da relação que ela mantém com a equipe dela. Né, de manter essa descrição, às vezes até da expressão corporal, se a pessoa não quer transmitir para os demais, não fazer nem expressões corporais que digam algo quando a pessoa entrar na sala para conversar. Né? O teletrabalho, ele dificulta a gente ter essa percepção que a Lu trouxe, né? Não sei se foi numa conversa online ou presencial, então a gente tem que refinar muito a nossa habilidade da comunicação online. É também papel do gestor, né, se apropriar dessa habilidade, que tudo isso vai tecendo o quão humano ele é da condução de pessoas, a meu ver. Sim, com certeza. Grazi, Lu, te cortei? Não. A gente está falando aqui, né, sobre o que fazer, e eu acho que o trabalho cuidadoso, ele diz muito sobre o que não fazer também, né? Igual, por exemplo, você estava relatando de uma situação em que era Dia das Mães e a pessoa foi entregando o presente e aí te pulou e assim, né? Você estava ali numa situação que não era o pico do seu sofrimento sobre esse tema, mas ele poderia... Eu só achei a pessoa chata mesmo, e olha que eu não estava com esse sofrimento emocional, né? Era aquele momento que eu ignorava a maternidade total. E nesse momento, Viviane, só um minutinho, nesse momento, acho que muitas vão se identificar, o que acontece? Tudo que a gente vê tem mãe, né? Quando eu tive a AP, o que eu olhava na televisão? Era uma novela, era um filme, era um comercial com uma mulher de barriga, né? Então, eu falei, gente, meu Deus, é meu marido, calma, nem olha, porque aquilo mexe, né? Então, tudo acontece, inclusive, acredito que no ambiente de trabalho, também, tudo vai sendo relacionado. Mas, por exemplo, o que uma organização pode fazer se ela souber ou se ela não sabe, mas ela quer ser cuidadosa? Você pode fazer celebrações, como a Graça estava dizendo, inclusivas. Você quer uma lembrança para o Dia das Mães. Você não precisa pedir para todas as mães ficarem em pé para você ir lá entregar isso, porque você vai expor quem não é. Mas você pode deixar as lembrancinhas numa quantidade suficiente e dizer, gente, as mães, quando passarem, se sirvam aqui, peguem a sua lembrancinha, a pessoa vai ficar um pouco mais coberta, né, porque não é ninguém que vai... em igreja, isso é praxe. Né? Por favor, todas as mães fiquem em pé para a gente entregar a lembrança. Aí você faz o quê? Né? Esse ano eu comentei com algumas pessoas que talvez seja assim, existem fases, né, do sofrimento pela perda gestacional, pela infertilidade. Aí esse ano a Grazi, no aniversário dela, postou que ela foi um monte de brinde que ela ganhou. Eu falei, gente, eu vou usar tudo quanto é brinde que eu tiver agora no meu aniversário e no Dia das Mães também. Aí eu entrava nos lugares e o pessoal falava assim, olha, tá tendo um café da manhã do Dia das Mães. Aí, em outros anos, eu falava, poxa, não vou poder participar. Esse ano, fui em tudo, participei de tudo, ganhei todos os brindes, aproveitei tudo. Mas eu estou numa fase muito diferente do que talvez as pessoas da equipe.
Mas você pode deixar a coisa mais no anonimato, em vez de, vamos agora exaltar e tal, todas essas coisas. E eu estou falando da infertilidade, mas eu acho que isso serve para várias experiências que são minoritárias. Isso é só o nosso carro-chefe do dia, mas eu acho que serve para outras situações também, como, por exemplo, uma que a gente não está falando muito, mas é nosso tema, que é a opção por não ter filhos. Tem mulheres que não têm problemas reprodutivos, elas não estão, perderam o tempo biológico, mas elas não querem ter filhos. É uma opção delas. E o que pode constranger essas pessoas? Um tratamento diferenciado para aquelas que têm, como se aquelas que optaram por ter filhos tivessem uma visão mais nobre da vida ou coisas desse tipo. Eu sempre digo, a pessoa não quer ter filhos, isso é o que você está vendo. E o porquê que ela não quer? Você não sabe como foi a infância dela, não sabe que história ela teve, não sabe que tipo de casamento, de relacionamento ela tem ou não. A gente não sabe nada de ninguém. Então, Exato. a gente precisa ir com cuidado, né? E sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento, né? Tentar acolher as pessoas. E dentro do que não fazer, a Grazi falou, não contar, não conte em público o que a pessoa o que te confidenciou. Né? Então, ela foi lá e te contou que não pode ter filhos ou que perdeu um bebê. E mantenha sigilo, não conte isso, né? Você já vai estar ajudando muito. Ter alguém que entende já é muito bom, né? Eu acho que a questão do documento que a Grazi trouxe é essencial, essencial. Mas as pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento, os detalhes vão fazer diferença. Os detalhes. Então, talvez você não vai ter como na sua empresa ter uma política sobre acolhimento para mulheres que tiveram perda gestacional, mas você tem um olhar, sabe, assim, olhar mesmo que eu estou dizendo, olhar físico para aquela pessoa na hora e ela viu que foi vista. Ela foi vista. Isso vai fazer diferença. Então, é você não fingir que nada está acontecendo e também não fingir que sabe tudo sobre o que está acontecendo. Vamos aqui todos fazer tal coisa porque vai ser muito bom para a pessoa. E cuidado, tem que ter cuidado, né? Então, cautela, cautela. Eu acho que o gestor que está atento a isso, ele já tem muita chance de acertar. Eu acho que o erro está em você não cogitar que isso existe na sua equipe. Quando você traz isso para a consciência, você já elimina muita chance de fazer algo indevido, né? Ô Lu, mas eu fiquei curiosa para saber como que prosseguiu a sua história. Você foi para a medicina, e aí, o que aconteceu? Isso, fui para medicina, e aqui eu trago um pouquinho a importância do olhar da chefia, porque não teve essa conversa de volta para mim. O tempo foi passando e eu me cobro muito, eu tenho um perfil que me cobro muito, e naquela pandemia, como eu falei, eu tive muitas metas, né? No teletrabalho a gente trabalha muito, né? E eu fui fazendo esse exercício comigo mesmo. E aqui eu dou uma sugestão, mas, né, uns insights, não para quem é apenas líder, mas para quem vive, né? O que eu fiz? Eu tentei procurar tratar de mim, me autocuidar. Eu fui para medicina chinesa, eu fui para atendimentos com nutricionistas focada em fertilidade. Alguém colocou aqui sobre rede de apoio, Graça, se você puder colocar. E tem grupos que são mães de anjo. Nossa, esses grupos aí é uma rede assim tremendamente valiosa, gente. Foi através desse grupo que eu consegui consolo no momento de luto em que eu não tive, que eu consegui fazer o meu luto junto, inclusive com pessoas que sofreram, né, da mesma forma. E eu busquei tempo, como eu falei, no meu dia de trabalho exaustivo, de parar, de fazer meditação, de vamos, calma, Luciana, olha lá na medicina diz que seu IEM está muito alto, vamos diminuir, vamos, né, tentar equilibrar. Olha a rotina do sono, né? Olha isso, olha aquilo. Então, eu fui tentando me autoconhecer e praticar, porque eu confiei no método. E confiar no método, a gente entende que, eu, pelo menos, entendo que realmente é uma regra de ouro que a gente consegue colocar em ação. Quando a gente acredita, né? Você pratica, tem métodos, é testado. Então, a medicina chinesa, onde eu fui, realmente tinham muitos relatos de sucesso, eu foquei aí. Eu foquei a minha fé em Deus em primeiro lugar e falei, não, gente, se pessoas conseguem, aí eu vim pelo meu perfil, cada um tem o seu. Eu falei, não, se a gente consegue, por que eu não consigo? Eu já fiquei 3 dias sem dormir trabalhando, por que eu não vou conseguir fazer esse relógio acontecer? Né? Eu dormia muito tarde.
E eu consegui dormir no meu time, eu consegui consumir os nutrientes, né, que o meu tratamento fez. Eu falei, gente, eu fiquei sem beber refrigerante aí por 2 anos praticamente. Nossa, minha vida mudou, tive uma outra forma de olhar a vida. E até que um dia, retornando ao consultório, eu não larguei, tá? A minha doutora, fiquei indo, a gente ficou acompanhando, e vinha resultados de folículos e cada vez diminuindo, e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu não tinha abertura no trabalho para falar com a alta gestão, quando tinha algumas entregas e que eu tinha algum tipo de exame para fazer, eu tive que já perder exames, porque naquele dia eu tinha reuniões, eu não tinha coragem de falar, olha, porque vocês sabem, né, você que é mulher que está aqui, tem data certinha, né, para fazer alguns tipos de exame. Quase e aí tem hora, né? Tem quase hora. E eu tinha que estar lá e às vezes eu já saí. Teve uma que estava demorando tanto, o enfermeiro, etc., chegar para fazer o procedimento, que eu saí da maca e fui atender o meu chefe. E não tive coragem de falar onde eu estava, né? E ele pedindo um dado, até que eu desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone, porque eu pensei assim, se ele ligar, está desligado. E também, gente, eu entendo que é muito de perfil, é muito de autoconhecimento. Eu também entendo que eu sou um pouco Caxias, entendeu? E hoje eu não agiria da mesma forma, por mais que eu não tivesse um ambiente inclusivo, uma gestão que desse esse suporte, esse suporte emocional, acolhedor. Enfim. E a minha doutora falou, Luciana, vamos aos exames, olha lá. Vai assistindo algumas lives, está tendo tempo de pandemia, muitas mulheres agora estão recorrendo para a maternidade em pandemia, e as lives que eu assistia, o pessoal da reprodução assistida, olha, acima de 40, chance nenhuma. Vem para cá. Doação na hora. Temos um plano para fazer, vamos lá. Eu falava, doutora, por que a senhora não está falando isso que ele está falando? Ela não, porque a gente pactou um prazo. Então, nesse ponto, eu achei que ela foi muito, muito atenciosa e em determinado momento eu percebi que era o jeito dela de falar, de ser direta, mas ela teve humanidade para comigo, sabe? Ela não me empurrou de fato, ela ficava me alertando, né? E em um dos exames que eu fiz, que foi inclusive o último, dezembro, ela falou, Luciana, você está na sua medicina alternativa, eu já te falei que eu sou muito da ciência, mas eu estou inclusive vendo melhoras. Mas eu não acredito, eu sou muito da ciência. Para mim é o que está na ciência. Pode acontecer? Pode, mas eu acredito que é uma exceção. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para o nosso relógio, vamos pensar assim, você tem 3 meses, senão a gente vai fazer uma intervenção. Quando ela falou, me gelou, né? Mas eu falei, gostei em 3 meses ela atuou. Em 3 meses, eu falei, gente, eu já fui para o trabalho. O que eu tenho 3 meses para fazer um trabalho, para conciliar isso e resolver, inclusive, fazer as dicas e as sugestões que a medicina chinesa me dá, que eu tenho que estar relém, tem que estar isso e aquilo, relax. E aí eu cheguei em casa, conversei com meu esposo e a gente falou assim, olha, vamos tentar confiar em Deus e fazer o que você está fazendo em relação a conhecer o seu corpo. Eu falei, ok. E fiz aquele último exame, gente, você acredita que deu 2 folículos e um óvulo em um e outro? E eu falei, gente, mas eu preciso de um, meu Deus. Se eu tenho um nesse, eu vou confiar nesse 2 nesse outro lado. 1 no esquerdo, 2 no direito. Vai dar certo. Porque o mês que vem eu tenho que ir lá e voltar e dar a minha decisão para ela do que eu quero fazer, né? Porque estava no prazo de indo para o 3º mês. Olha, até que naquele dia... eu me lembro, inclusive, qual foi a demanda que eu estava fazendo em uma reunião, e eu estava para receber o resultado, né, do meu teste de gravidez, porque eu falei, gente, atrasou 2 dias, então eu vou fazer esse teste. Nunca atrasa, a não ser que eu ganhei mais 2 dias de pós-período menstrual, porque na medicina chinesa eles dividem em 4 fases, né? Pós-período menstrual, eu teria ali X dias que eu tinha de fase de implantação. Eu já tinha conseguido aumentar 2 dias. Eu falei, será que aumentou mais 2? Aí eu estava, né, tão ansiosa que eu falei, não, eu vou fazer o exame. Então, o dia foi bem corrido, no final do dia eu falei, não, deixa quando eu estiver, né, mais tranquila, no final do dia eu abro esse exame. Viviane Grazi, quando eu abri o exame, 1.305 o resultado que deu. Eu falei, meu Deus, é trigêmeo. Porque geralmente, assim, quando você entra, né, com esse resultado, logo no início, ali no período, você tem tipo 350, 400, né? O resultado do seu hormônio. 1.305. Eu falei, gente do céu, o que é isso? A primeira pessoa que eu liguei foi a minha doutora, ela, Luciana, você está gravidíssima e tal. Vamos lá. Aí ela já foi, vamos logo ouvir, vamos ver o saco gestacional. Eu falei, calma, mas eu acho que só tem 2, né?
X dias, agora. Ela não, para esse hormônio, acho que não. E aí, falei com meu esposo, e aí veio novamente o impacto. Né? Acho que você vai entender. Eu não tive coragem de falar com ninguém, nem com a minha mãe. Só quem soube foi a minha nutricionista, o pessoal lá da medicina chinesa, o meu esposo e a minha médica. Ninguém soube durante 3 meses, nem mesmo meu chefe, ninguém da equipe. Durante 3 meses. E nesse período, aí você pode me explicar mais, Viviane? A minha médica me diagnosticou, tanto a nutricionista quanto a minha médica, que ela também é obstetra, me diagnosticou com a hiperemese gravídica, porque eu tinha tanta crise de vômito, começou a sangrar, não parava nem remédio, água. Eu sonhava entrando no mar de tanta sede que eu não conseguia beber água. Nas reuniões, no trabalho, como eu tive que não contar, eu fazia reunião aqui no escritório, no teletrabalho, e com um baldinho do lado. Né? E aí eu assisti muito a Tata Werneck, ela dizia que fazia isso também, né? Nos programas e em outros lugares. Oi? Não conseguia tomar nada. Mas você não ficou internada? Não, eu vou chegar lá. Né? E nesse começo, eu não consegui falar com o meu chefe, muitas demandas e tal, aí vai de novo a questão do trabalho. Estava em um momento de, como a Grazi sinalizou esses dias em reunião com a gente, né, Grazi, que está passando por uma reforma administrativa, no meu órgão estava. Então, era capaz de... enfim, gente, a segurança psicológica, né, da equipe, do time, eu não tinha tanta abertura e a transparência não era bem-vinda, que eu pensei, se eu contar agora olha aí, se por eu ser uma mulher já no cargo e eu estar grávida, a pessoa vai falar, Luciana não serve para esse cargo. E aí eu não contei. Não contei, passava mal, eu ia na emergência, né, tomava ali uma medicação e vinha para casa. Mas a minha médica falou, Luciana, vamos ver, você não consegue aguentar tanto. Eu acredito que a gente tem que tomar uma intervenção brusca. Eu falei, vamos esperar só até a ultra, né, aquela dos 3 meses, para a gente ver como é que tá, e etc. Porque a cada vez que eu ia no hospital, eu tinha medo de não ouvir o coração, né? E até o 9º mês, até na hora de ganhar, eu tinha medo de não ouvir o coração, tu acredita? Porque aquilo ficava na minha cabeça, assim, gente, aquele momento em que eu não mais ouvi o coração, se isso acontecer, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, né? E neste momento, enquanto eu passava muito mal, no dia em que eu contei que eu recebi o resultado, e tudo bem, os órgãos, as mãos, os dedinhos, tudo perfeito, coração, tudo funcionando, eu cheguei em casa correndo e agendei uma reunião com o meu chefe e contei para ele. Aquilo foi um alívio, né? E ele falou, ai, tá, que bom, agora, né, espero que dê tudo certo. Olha a palavra, espero que dê tudo certo. Então, é aquilo que a gente falou, às vezes é bom a gente saber o que falar, porque eu já estava com aquilo, espero que dê tudo certo. Não, eu acredito que não foi bem-vindo naquele momento, mas eu não culpo, né? Então, existem técnicas de falar, e assim, é o que a gente está para sugerir para as lideranças. E aí falei com a minha substituta e tudo mais, fui para, naquele mesmo dia eu falei, olha, eu estou indo para emergência, não sei se eu volto. Passei todas as demandas, deixei tudo meio que pronto, chegou lá, gente, eu fiquei internada 20 dias, 21 dias. Tomei medicação venosa, enfim, eu tive que depois fazer toda a parte de transição para comprimido, porque era tudo na veia, tanto a alimentação quanto a medicação. Tive uma recaída, comecei a dar vômitos novamente, voltei de novo para a medicação venosa, a maternidade inteira foi um estudo de caso, assim, eu fui muito bem acolhida, e eu vi que a diferença, né, desse suporte emocional, suporte psicológico é muito, muito bem-vindo lá, tem psicólogo que conversa com a gente. E eu comecei a ressignificar tudo, falei, gente, hoje eu vou agir diferente no cenário, porque eu posso, ou já ter tido um contato com alguém que passou na mesma situação que eu, e enquanto gestora eu estaria cega. E a partir dali eu busquei esse olhar, né, mais crítico, né? Eu tento observar mais, como a Grazi falou, no olhar eu percebi que alguma coisa aconteceu, né? Então eu tento fazer algumas perguntas ali poderosas, uma conversa, ou tentar deixar uma abertura para que a pessoa entenda que ela tem uma abertura comigo. Porque por vezes a gente, num cenário de gestão, ou eu estou com uma energia ali masculina, né, Gisele, que trouxe muito bem para a gente, às vezes eu nem consigo deixar que a pessoa chegue até mim. Então, eu busco a cada dia me olhar, ter essa autorreflexão de falar, gente, será que eu estou agindo de uma forma em que eu estou dando abertura? Porque eu acredito que isso faça muito sentido, eu sofri muito por isso, e
E eu hoje prezo muito por isso e tento praticar, mas não é fácil, viu, Viviane? Na correria, Grazi sabe, do dia a dia, a gente acaba atropelada pelas atividades, pela rotina, pelos resultados, e eu tenho muito perfil de resultado, de ação, de execução. E até com a minha secretária, por vezes, eu falo, olha, me lembre disso, eu tenho que falar com fulano sobre isso, né? Todo esse lado humano eu busco colocar na minha agenda, inclusive, para que eu consiga manter isso em voga, em exercício. E aí, gente, depois que eu voltei para casa, eu tive a minha internação, né? E resolvi, depois eu fiquei só na medicação em casa. Minha gestação ocorreu muito bem, graças a Deus, já estava aí com uns 42 para 43 anos, quando no dia 15 de novembro de 2021 o meu bebê nasceu, o meu Rian, no dia do feriado, proclamação da República. E o meu Rian ele foi anunciado, quando eu contei para o meu chefe que eu estava grávida, que eu tive que estar internada, tinha uma ação, uma atividade no meu trabalho que eu fazia. E eu não pude estar naquele momento, naquela live, era até uma live, eu era a coordenadora ali, a host do evento, e estava muito, muito corrida a equipe, essa demanda ficava comigo, então eu não consegui colocar para frente, eu treinei minha substituta muito rapidamente, eu falei, olha, vamos ver quem vai fazer, mas tem essa live que é muito importante, esse workshop é muito importante, gente até internacional vai participar. Gente, sabe que naquela live o gestor, o CEO falou, olha, eu quero deixar um abraço aqui para a Luciana, que hoje ela está recebendo cuidado especial para que o bebê dela venha ao mundo. Foi muito, muito gratificante. E ele falou assim, hoje ela está recebendo cuidados especiais, ela já deu o melhor que ela pôde até aqui. E, Luciana, muito obrigada. Aquela voz para mim, aquela mensagem foi tão acolhedora que eu signifiquei meu passado inteiro, entendeu? No quesito. Então, isso é muito importante, né, gente? Como você falou, saber o não falar, saber o que não falar e saber o que falar. Eu estava lá internada e assistia live, porque a gente não se desliga, é aquilo que você falou no início, né? Por vezes o trabalho está ali acima e a gente entra como coadjuvante e a gente roda. E hoje meu Rian está aí. E eu vivo agora outra proposta, que é a maternidade. Como conciliar a maternidade num cargo de liderança, que a gente vem falando muito sobre isso nessa parceria do Lideração. Como? Eu pensei que eu não daria conta no passado, por isso que eu retardei, né? Um dos motivos pelo qual eu retardei minha maternidade foi pelo fato de não conseguir, não pensar que não conseguiria conciliar, e hoje a gente está aqui com lições aprendidas, com insights, com ferramentas, para mostrar que sim, é possível você ter qualidade de vida, poder ter um momento com seu filho, com a sua família, e ser uma líder. Essa é a minha história. Que baita história, né, Lu? Que baita história. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, você ainda poderia dar outros detalhes ricos ainda para a gente, né? Eu acho que dentro da nossa proposta, antes de passar para a Grazi, a gente consegue, através do que a gente tem conversado aqui hoje, cobrir algumas questões. A primeira delas, na minha opinião, talvez aquela que deve ser assim, o sol que vai iluminar isso tudo, é reprodução humana impacta pessoas. Questões de reprodução humana, seja a maternidade, a infertilidade, a opção por não ter filho, a perda gestacional, uma malformação, enfim, as questões relacionadas à reprodução humana impactam a saúde emocional, a saúde mental das pessoas. E isso terá reflexo e poderá ser potencializado ou minimizado no trabalho. Acho que essa é a grande premissa que a gente está trabalhando, né? As pessoas são impactadas por isso e o trabalho tem um papel importante. Dentro disso, o gestor tem um papel ainda mais importante, no sentido de poder, né? De potencial, do que significa a pessoa dele. Por isso é importante pensar sobre o assunto, não deixar isso coberto numa penumbra, como se não existisse. Né? Então, a primeira coisa que você que nunca ouviu sobre o tema, você é um gestor, você é uma gestora, e você tem essa percepção assim agora, olha, nunca pensei sobre isso, nunca estudei sobre isso, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é estar ciente de que pode estar acontecendo isso na sua equipe. Isso aí já é, gente, assim, um exercício enorme. Aquilo que a gente não tem consciência, a gente não consegue fazer. Então, tomar consciência de que na sua equipe há pessoas assim.
Depois, saber que a sua ação pode ter um impacto na outra pessoa. Então, cuide. O que é cuidar? Dedicar tempo. Faça isso pensando, faça isso de forma intencional. Não faça atabalhoadamente, né? De qualquer jeito, do jeito que me vier à cabeça. Pare um pouquinho. Grazi falou algo maravilhoso. Faça pergunta para a própria pessoa, ou para alguém que você sabe que já passou por isso e está melhor, né? Mas esmere-se, né, na forma de lidar. Olha aí, alguém está trazendo algo maravilhoso. Gravidez não planejada também impacta. É uma questão de reprodução humana e impacta mesmo, né? Verdade. A gente precisa estar atento. E como profissionais, né, seja gestores ou não, nós precisamos entender e buscar cada vez mais entender o que a Lu traz como sendo, nós somos seres sistêmicos. Não adianta a gente querer passar uma régua, uma linha cirúrgica entre as áreas da nossa vida. Nós estaremos esquizofrênicos, divididos, sequelados, né? Então, nós precisamos, também não é misturar tudo, mas a gente precisa saber que essas áreas, elas se conversam e se pertencem umas às outras, né? Eu retorno para a Grazi. Ela também não terminou ainda a história dela, né? Mas não sei se ela vai querer continuar, mas retorno para você, Grazi. Sim, eu acho que eu vou falar de um tema que a gente também faz parte do nosso conteúdo, que é, então, como lidar com políticas não no sentido mais técnico do dia a dia de trabalho, né, quando a gente tem que fazer distinções para mães e mulheres que não são mães. E só encerrando, então, a minha história, isso que a Lu falou, né, de ela conseguir se desligar das metas do trabalho, ela conseguir se priorizar, ter coragem de fazer exames na hora certa. Isso serve para qualquer condição nossa. Aqui a gente está falando de uma condição de gestação, mas pode ser uma questão de saúde. A gente, em outros estudos nossos, até pelo método lideração, a gente viu que as mulheres são as que mais cuidam da saúde no termo de check-up, e ainda não conseguimos, a ciência não conseguiu, então, entender por que o câncer de mama, ele avança tanto ainda nas mulheres, já que ele é um dos cânceres mais tratáveis. Talvez seja isso, porque as mulheres, nós mulheres, a gente acaba deixando algumas prioridades nossas em segundo plano, e aí, pegando o gancho na fala da Viviane, como o trabalho é algo muito central na nossa vida, né, como a Lu falou, para a gente é muito mais difícil a gente chegar no mesmo nível que os homens chegam, a gente pretere tudo que é importante na nossa vida em prol dessas conquistas laborais, dessas conquistas profissionais. Então, para a gente fazer diferente disso, a gente tem que se priorizar. Quando eu e a Lu, a gente trabalha muito esse tema no Lideração, com a guia Regra de Ouro da Mulher 80-20, a gente saber se posicionar, a gente saber levar em conta aqueles valores que para a gente são inegociáveis, a gente ter coragem de olhar para todos os pilares da nossa vida. E foi um pouco disso que eu fiz. Então, só fazendo o fechamento dessa minha história, de conseguir mesmo me desligar alguns momentos para olhar para mim. Tanto quando eu decidi pela segunda vez tentar congelar óvulos e não deu certo, eu fiz isso como não deixando que a reunião falasse mais alto, mas que os meus horários não fossem desmarcados. Quando eu tive esse momento de diagnóstico de infertilidade, porque o médico só falou, infertilidade causa não conhecida. Né? Eu estava com 37 anos. Pelo fato de eu não ter nem congelado óvulos, nem engravidado até os 37 anos, então ele me diagnosticou assim. Aí eu fui procurar também todo esse processo de qualidade de vida que a Lu comentou, e eu tenho certeza, eu tenho muita clareza, que se eu não tivesse olhado para mim primeiro, eu sempre tive ajuda terapêutica, né? Eu tenho um processo muito longo de autoconhecimento, para treinar líderes eu preciso desse processo, e a terapia foi um deles. Se eu não tivesse me organizado nesse sentido, talvez hoje eu também não pudesse contar aí com alegria essa minha conquista, né? De ter dado certo. Poderia também não ter dado certo, mas eu certamente chegaria com a certeza de que eu fiz o meu melhor, né? Então, meu filho se chama Bruno, ele tem 1 ano e 7 meses,
E sempre que eu ouço, e aí já é uma parte mais de intimidade, quando uma pessoa se abre mesmo, o que eu falo é olhar para si, olhar para o que está sentindo e se priorizar, não deixar em segundo plano. E aí, Viviane, acho que a gente já está indo nos nossos finalmente, né, para o encerramento. Só pontuar uma experiência também recente que eu tenho observado nas organizações, como lidar com que as políticas elas também não sejam uma carga muito pesada para mulheres que ou decidem não serem mães, ou têm circunstâncias que as fazem não serem mães. Por exemplo, férias em julho, janeiro, férias escolares, só quem tem filho tem prioridade. Carga mesmo, distribuição de carga de trabalho, eu já vi distinções. E acredito que não tem uma resposta, faça sempre assim. Não tem uma regra pronta, porque a gente tem que contingenciar a realidade de cada trabalho, de cada organização. Mas recentemente eu vi no meu trabalho essa política e eu achei muito interessante. Ok, janeiro e julho, férias escolares, onde tem um grupo muito grande, tipo 50 pessoas pleiteando aquele período de férias, então tem que ter uma política ali interna. A mãe ou o pai, eles têm uma prioridade nesses meses por 2 anos consecutivos. Depois eles vão lá para a final da fila. Nossa, eu nunca vi isso. Não é uma saída inteligente? Ótimo, sim, muito bom. Então, às vezes a gente ouvindo as pessoas numa gestão mais participativa, porque se a gente não tem resposta, a gente tem que abrir mais possibilidades de ouvir outras opções que podem surgir. Né, saber que a instituição está preocupada em encontrar uma melhor medida, buscando uma maturidade organizacional, para também não jogar um peso sobre aquelas pessoas que decidem ou que, por uma circunstância, não estão vivendo a maternidade ou a paternidade. Era algo que eu queria também trazer, porque a gente comentou sobre isso, né? E foi tão palpitante. Eu falei, vamos para o fechamento, mas vamos falar disso também. Sim, Grazi, aí tem o outro olhar também. Tem pessoas que eu, por vezes, já ouvi dizer, quando eu não era mãe, que falava assim, colegas, né? Poxa, já viu, fulano só pega meses, né? De férias, verão, porque coincide com as férias escolares. Mas e eu? Né? É aquilo que você falou. E a outra por que poxa, eu não sou mãe, ela é mãe, ela tem que sair mais cedo, tem flexibilidade no horário, mas eu também tenho a minha academia para fazer, eu quero assistir meu filme. Por que só a mãe tem algum tipo de prestígio? Então, a gente tem que realmente tomar conta, né, cuidado nesse sentido, trazer uma política bem transparente para aquela regra, né, tratar os... Como é que fala, gente? Tratar os iguais e os desiguais. Exatamente, porque senão a gente pode causar o efeito reverso, né? Realmente faz sentido, né? Por que a Luciana tem que ter flexibilidade no horário? Porque ela diz que tem um filho, mas eu tenho minha academia, eu tenho eu tenho minhas consultas, tenho minhas terapias, me preparando para ser mãe. E a Luciana não, né? É o caso que eu tinha, né, na minha agenda, o conflito. E é bem interessante pensar nesse formato também de gestão, né? Pensando nessa inclusão. E esse pensamento mais inclusivo, ele não precisa brigar com a valorização e o reconhecimento de que a maternidade é, sim, algo muito desafiador. Né? Assim, por mais que eu, por exemplo, eu entenda que a pessoa que não tem filhos, ela mereça, em algum momento, seja a cada 2 anos, a cada 3 anos, uma prioridade, não dá para a gente negar que você ter uma criança aos seus cuidados é algo muito mais complexo do que você ir à academia. Embora eu acho que é legítimo a pessoa fazer academia, mas é claro que um ser humano que não responde por si, é claro, eu acho que as coisas precisam ter os seus devidos pesos. O que talvez possa ser feito, e a gente precisa prestar atenção, é não ter por óbvio que a mãe, que o pai devem ter sempre acima de qualquer outra situação. Né? Porque, como a Grazi disse, um tratamento para infertilidade, além dele ser caro, e a pessoa já vai estar, né? Ele vai envolver um monte de hormônios que vai deixar a pessoa alterada, e tem hora marcadíssima. Então, eu não tenho como dizer para o meu chefe, olha, eu não posso ficar até 6h30 na reunião. Aí eu vou dizer o quê? Porque eu tenho que aplicar uma injeção na minha barriga? Porque eu tenho hora certa? O que a gente faz? A Grazi trancava na sala. Eu já desci para o subsolo para ficar dentro do carro para aplicar injeção. Quantas vezes já fiz isso? Porque o banheiro de gente sujo, você não quer fazer.
Então, só de você não ter por óbvio isso, de tipo, mas é óbvio, é porque é mãe, já ajuda, né? Exatamente. Tá vendo? Isso que eu tô falando, como é diferente. Você não podia perder seu horário colocando o seu tratamento à risca, né? É como a mãe tem que ir buscar um filho, talvez, né, em algum local, não tem ninguém para ficar com ele naquele momento, é nesse sentido. E aí colocaram aqui mesmo, né, o podcast Tratar os iguais no limite de suas desigualdades. Isso mesmo. Muito bom. A Grazi citou aqui um pouquinho sobre a proposta do método lideração, e eu gostaria, se me permitir, Viviane e Grazi, compartilhar aqui com o nosso público. Nós temos aqui um website. Grazi, você poderia compartilhar aqui para a gente, no chat, o endereço? Sim. Uhum. Para que todo mundo possa acompanhar. Então, gente, como a gente por vezes falou aqui, alguma das práticas, né, do método lideração, nós fazíamos de forma até, a Grazi fazia na concepção do seu ambiente, eu também, até que um dia nós conversamos, né, nós estávamos tendo uma conversa sobre gestão, sobre lições aprendidas, e a gente falou, nossa, por que não a gente conversar direitinho, costurar, vamos dizer assim, arrematar este método? A gente hoje tem aí, por vezes, nossas lições, né, aprendidas, nós temos a nossa vida bem vivida, nós temos o case de sucesso que somos nós mesmos. Hoje nós conseguimos, inclusive, adentrar na maternidade, sendo gestoras. Nós temos desafios gigantescos por sermos mulheres em cargos de chefia. A gente tem conseguido se posicionar, nós temos conseguido nos manter em cargos, né, de gestão há anos. A Grazi, por vezes, ela é treinadora de líderes, ela tem muita bagagem, muito conhecimento nesse sentido, e a gente pensou, por que não a gente não unir esforços e a gente trabalhar esse nosso método e trazer uma solução para quem já passou ou para quem ainda, se quiser, vai passar pelo que a gente está passando, quem já está prospectando algo. Não, eu não quero ocupar um cargo de chefia, porque eu não sei se darei conta, né? E a gente tem esse guia, a regra de ouro, a gente denominou assim, porque ele é recheado aqui de contexto, de histórias vividas aí pela Grazi, de tudo que ela já passou, e eu entro com algumas complementações também da minha história também de vida, e a gente traz para vocês a receita, essa regra de como você conseguir emplacar, conseguir seus objetivos, viver uma vida não disfuncional, mas sim intencional, você, desde quando acorda, ao dormir, né? Eu brinquei muito do meu relógio aqui, circadiano, mas o que eu faço? Qual é a minha agenda? Ela foi programada de forma, das demandas que foram surgindo, elas vieram sobre mim? Não, eu agi de forma intencional. Eu acordei, ou toda segunda-feira, eu me programei para a semana, surgiram, é claro, variantes, intempestividades, sim, mas eu consegui encaixar e não ela me encaixou. Então, a gente criou, né, essa proposta, esse método lideração, para que hoje você, mulher que esteja aqui nos assistindo, ou um homem que queira presentear aí a sua companheira, uma amiga, enfim, levar para ela esse workbook de receitas, de prática, né, de como ela conseguirá avançar em sua carreira profissional e como vai conseguir manter-se naquela carreira que é o mais desafiador, né? Então, são 10 passos que a gente pega na mão, né, da pessoa, da mulher. A gente até fala que ela tem o nome de mulher memorável, porque ela consegue ser intencional, ela consegue ter qualidade de vida, ela consegue colocar as suas prioridades definidas por ela e não deixar que o contexto as priorize. Então, 10 passos que a gente pega na mão e leva você a essa vida memorável, essa vida que você sonha e não consegue fazer sozinha, sabe? Ô, Viviane, já ouviu falar quando a pessoa fala assim, nossa, a dica é assim, é simples, eu vou, e a pessoa não consegue ir? Demais. Então, a gente está aqui para falar que a gente tem um método, ele foi praticado, foi testado, funciona, e a gente está aí com vocês para que vocês consigam ir além, tá? As mentoras aqui dessa proposta de transformação, aí a Grazi, sou eu, né? A gente tem aqui um valor bem simbólico para que vocês possam contribuir, considerando aí todos os cursos que a gente já fez, tudo que a gente já passou para
ter conhecimento, seja de graduação, especialização, cursos. Então, a gente trouxe todos esses valores e traz aqui um preço bem simbólico, né, de R$ 5,01 por dia, por mês, para que você invista nessa qualificação, porque, inclusive, um dos passos que a gente propõe nesse caminhar é investir em nós mesmas, é a gente tirar um tempo para que a gente se autoconheça e que a gente busca conhecimentos, habilidades que vão favorecer o nosso lado aí profissional, hábil, técnico, né? Então, fica aqui para você, a Grazi possivelmente já deixou aí no chat o link, entra, né, assista o vídeo que aqui está disponível, e se fizer sentido para você, você pode fazer, a partir de hoje, parte da nossa comunidade. E aí, Grazi, a gente pode, inclusive, colocar o link da comunidade, o nosso endereço também do Instagram, para que a gente disponibilize ali o link do nosso grupo, para que as nossas líderes memoráveis entrem e façam parte aí da nossa comunidade, né? E você, Viviane, falou muito aqui também sobre as práticas insights que você trouxe e que você também tem casos clínicos. E a gente conversando, você falou que tem uma proposta bem bacana também de dar conhecimento, fornecer conhecimento, de trazer proposta, né, de solução para que alguém que esteja passando um determinável nível de desafio, ou até mesmo sofrimento, considerando esse pilar que a gente levantou a bandeira aqui, que é o da saúde mental, que faz muito sentido na vida pessoal da pessoa, na vida laboral. Eu acredito que você possa contribuir muito para que essas mulheres consigam ter sucesso na vida. Eu queria dar a fala para você falar um pouquinho dessa proposta de solução que você tem. Obrigada, Lu. Primeiro dizer que é muito interessante a proposta de vocês, né? Eu acho que, assim, método é um adianto na vida. Você pode fazer as coisas de qualquer forma, mas se você tiver um método, você vai poupar tempo e vai chegar mais rápido, com mais segurança no seu resultado. Pensa num lugar que não tem estrada para chegar. Você pode ir, mas vai ser aos trancos e barrancos. Se já tiver a estrada, muito melhor, né? Uhum. Então, método é tudo. E eu tenho certeza que o produto está maravilhoso. Em relação ao meu trabalho, eu sou psicóloga, né? Então, eu tenho a terapia convencional, mas um produto que eu tenho, assim, um chamego é a terapia breve, né? Eu acho que muitas pessoas não fazem terapia por receio de ter que ficar anos a fio ali, né? Numa situação. E a gente sabe que alguns temas vão demandar mesmo anos de acompanhamento, mas muita gente não sabe que existe terapia breve. A terapia breve, ela é um formato de terapia oficial, existe, né? Entre 12 e 16 sessões, por exemplo, onde a gente vai focar um único tema, da vida psicológica, emocional, relacional da pessoa. Nós vamos aplicar todas as técnicas de uma terapia convencional, mas focadas num único tema, tá? Então, dá muito resultado, a pessoa às vezes pensa, eu não tenho tempo nem recurso para investir agora num processo terapêutico completo. Você pode buscar ver se a sua demanda se encaixa dentro de uma terapia breve. Tá? Eu estou passando por um momento de mudança na minha vida, mudei de cargo, me separei, casei, estou passando por uma crise de adaptação, que a gente chama. A terapia breve, ela funciona para isso. E eu estou terminando meu doutorado agora em novembro, né? E o produto, a entrega, né, do meu doutorado é um material de educação para pessoas inférteis e pessoas que convivem com pessoas inférteis, para que elas possam saber o que fazer, o que dizer, o que não fazer, né? Então, esse eu não tenho pronto agora, mas já vou anunciando aí que, se der tudo certo, em dezembro, nós temos esse resultado aí de frutos de 4 anos de estudo para servir a essas pessoas, tanto aos profissionais quanto às pessoas no geral que passam por isso, tá? Obrigada pelo espaço. Obrigada. Grazi, eu gostaria de complementar um pouquinho sobre o nosso método? Oi, Lu, acho que você adiantou bem, falou bastante, a gente discorreu também durante o nosso podcast, colocamos os links ali, inclusive da comunidade, viu, gente, que a Lu mencionou,
venham caminhar com a gente é o resultado da média das pessoas que a gente convive, a gente ser acompanhada, a gente vai mais longe e mais rápido, então a gente se coloca aí para compartilhar as nossas experiências como gestoras, as nossas experiências como especialistas em desenvolvimento humano, né? E quem quiser caminhar com a gente, então fica aqui o convite. E quero agradecer a audiência, que audiência qualificada, hein, gente? Que participação, quantos comentários interessantes, que daria ali um mundo de conversa. Então, espero que não demore a gente anunciar o próximo podcast, para a gente continuar alimentando atitudes mais positivas, atitudes mais humanizadas, atitudes que agregam, que congregam. Eu tenho certeza que esta é a grande inspiração da Innovate, né? A gente acredita que a gente é capaz de mudar o mundo, porque a gente acredita nas pessoas, a gente acredita que as pessoas podem, né, se desenvolver sempre, serem melhores a cada dia. E gratidão, Lu, gratidão, Viviane, por trazer esse tema. Foi muito suave, acho que foi muito profundo ao mesmo tempo. Revivi muita coisa aqui abordando com vocês. E obrigada por vocês estarem comigo. Foi ótimo, obrigada também. Lu, está no mudo? Sim, isso, estava no mudo. Foi ótimo, gente. Eu acredito que uma liderança humanizada, para termos uma liderança humanizada, a gente com certeza vai enfrentar desafios. Não é fácil, a receita não é muito trivial, é convivência, né? Eu acredito que eu calçando os sapatos dessa persona, dessa dor, eu hoje consigo ter uma visão muito, nem se compara, viu? Muito mais acolhedora, né? Do que outrora, porque eu vivi a dor e eu consigo hoje perceber, né, ter mais sensibilidades naquele momento. É claro que quem não passou por isso também pode ser, como a Viviane falou, tem métodos para isso, tem fórmulas, tem receitas, e é por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a seguir, porque como aconteceu no meu caso, que eu tive, à época, né, uma chefia que não conseguia trabalhar, né, aquela fala naquele momento certeiro, eu não a culpo, porque possivelmente ela, às vezes, não tinha nem escutado um podcast como este, né, gente? E a gente viu que o assunto é tão escasso. Então, a gente está aqui para apoiar vocês, para formar uma rede, como a gente tem aqui essa comunidade. Nossos contatos estão aqui, podem nos buscar pós-contato. A gente está aqui para ajudar e levantar, como eu falei, fincar a bandeira da saúde mental, que está muito em voga hoje. Graças a Deus, por isso a temática ela vem se tornando cada vez mais relevante, né, nas instituições públicas ou privadas. Para mim foi muito gratificante contar minha história. Eu sempre que tenho oportunidade eu conto. Não posso ver ali uma pessoa que eu começo um ciclo, né, de convivência, que ela esteja grávida e eu conto a minha história. E quem também não é mãe, eu conto também a minha história. Para quem não decidiu ser mãe, eu conto a minha história e acolho de toda forma e respeito a decisão. E eu acho que isso é muito importante na nossa vida laboral, enquanto gestora, na nossa vida enquanto pessoa humana, colega, enquanto par, enquanto família, enquanto amiga, né, enquanto alguém neste mundo que está aqui para transformar vidas, né? Esse é o meu propósito de vida. E vamos usar, né, esse talento que a gente tem, que é a nossa voz que proclama e que está aqui para abençoar vidas e que está aqui para trazer, né, novas soluções para vocês. Muito boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada.